Shalom, shalom! Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e neste episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a nova aliança. Nós temos aprendido erradamente na teologia tradicional que a nova aliança trata-se da graça e que a antiga aliança é a lei. Então, os judeus estariam na antiga aliança, deveriam guardar a lei, e os cristãos na nova aliança tão somente a graça, esquecendo-se da lei e sendo salvo tão somente pela graça. Isso é uma ideia errada e ela já começa injusta também. Se você parar para pensar, porque imagina, Deus tendo o povo judeu como seu primogênito, com primogênito não, né? Primogênito de Deus é o Yeshua HaMashiach, mas tendo seu filho mais velho ali, Israel, ele então disciplina Israel pela lei, Israel falha em cumprir a lei e é penalizado várias e várias vezes. E depois Deus adota um novo filho, que seria os cristãos, né, que se denominam cristãos. E aí com esse filho, ele já não teria que passar nenhum tipo de prova, não teria que observar nada da lei. Ele fica à vontade, faz o que quer, que você já está salvo. O seu irmão mais velho, não. Ele não se salvou porque ele não fez, não cumpriu a lei. Mas você não vai precisar de cumprir a lei. Ele não cumpriu, ele se perde, você não vai cumprir porque você está liberado. Você mais novo é diferente do mais velho. Você, como filho, gostaria de ter um irmão mais velho assim? Se seu pai ou sua mãe pegasse quero dizer, você gostaria de ser o irmão mais velho se você tivesse nesse contexto? Imagina seu pai ou sua mãe exigir tudo de você e você sempre ser reprovado pelos seus pais e você passar privações porque os seus pais são muito rígidos com você, e depois você tem um irmão mais novo e ele tem tudo que você nunca teve. Mas ele também nunca falhou em nada do que você falhou. Por quê? Porque a ele não foi imposto o mesmo encargo que foi para você. Você acharia isso justo? Se eu não acho justo, eu que sou ser humano, se você que é ser humano não acha justo, que dirá Deus? Então nós temos que entender o que é. A antiga aliança, Deus escreveu a lei em tábuas de pedra, e a lei escrita foi entregue, a primeira aliança, a antiga aliança. Mas o que é a nova aliança? Então nós vamos ver isso agora, ok? Acompanhe comigo que nós vamos decifrar isso já. Muito bem, veja só o que diz. Você tem que entender, nós temos que entender, que Jesus sempre falava, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe os mandamentos. Outra hora ele dizia para observar também os mandamentos dos profetas. O rico e Lázaro, né? Lá, o rico lá, o que fazer para os irmãos do rico não ir para o lugar de tormento igual ele foi? Ressuscitar Lázaro para o Lázaro convencer eles a mudar de vida? Não. Yeshua disse que Abraão falou para eles: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Então, são situações que nós sempre vemos a lei e os profetas. E aqui é um profeta, uma profecia de Jeremias, ok? Jeremias trazendo uma profecia sobre o final, sobre a nova aliança, que vai vir em consequência, né? Em decorrência dela vem também o final dos tempos, vão vir depois da nova aliança. Então Jeremias ele profetiza aqui as palavras de Deus, é Deus falando através do profeta Jeremias. E o que ele diz sobre a nova aliança? Ele diz assim, ó: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Primeiro ponto que eu quero que você perceba, porque aqui nós temos duas situações: o que é a nova aliança e com quem é a nova aliança. Uma aliança de casamento. Deus casou-se com Israel, Jeremias 2, você vê lá. Embora Deus tenha desposado Israel, Israel adulterou, enfim.
A noiva. A noiva da antiga aliança é Israel e a casa de Israel e a casa de Judá. O que é a casa de Israel? A casa de Israel é os filhos de Jacó, já falamos anteriormente. Judá também é filho de Jacó, né? Judá também. Só que da tribo de Judá vem Yeshua. Então Yeshua abre a ponte para nós sermos descendentes de Abraão. Então, para quem é a nova aliança? A casa de Judá, a casa de Israel e a casa de Judá. Essa é a antiga aliança, foi feita com essas tribos. Okay? Esses povos se tornam a noiva do Cordeiro, falharam, seguir outros deuses, outros costumes, festas pagãs, nada diferente, muito diferente do que a gente vê hoje. Só que aí, o que acontece? Deus fala, eu vou fazer uma nova aliança. Mas ele não fala, eu vou casar com uma outra mulher, vou escolher uma outra mulher, uma outra tribo, um outro povo, por gentil, para me casar. Não. Ele diz que ele vai fazer uma aliança de conserto. Primeira aliança foi rompida. Então ele vai fazer uma aliança de conserto. Com quem? Com a mesma noiva. O casamento de Yeshua não é como você está acostumado a ouvir na igreja, que Yeshua vai casar com a igreja gentílica. Não. Yeshua vai casar. Tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não. Eis aí vem dias do Senhor, em que farei nova aliança. Com quem ele vai casar novamente? Deus vai se casar com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso aqui dá um rebuliço tremendo aí, não daria um rebuliço tremendo em muitas igrejas por aí. Imagina, não vão aceitar uma situação dessa nunca. Não é, mas não é questão de aceitar. Me mostra outra aliança que Deus faz, uma aliança que Deus faça com os gentios, com a igreja gentílica. Não tem na Bíblia. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Isso a gente trata daqui a pouco, tá bom? Pouco eu vou te mostrar que não é só no Antigo Testamento. Então vamos lá. Deus vai se casar novamente. Ele vai dar uma segunda chance. Assim como nós falhamos com Deus, o povo de Israel falhou. Nós não queremos uma chance? Eles também. Então Deus fala, olha, eu vou fazer uma nova aliança. E aí ele deixa claro, para ninguém falar, é uma nova aliança. Aí ele deixa claro, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele dá o nome da noiva. Para não ter confusão, ok? Muito bem. Aí vamos voltar ao texto então para entendermos melhor, para darmos continuidade, né? Então veja o que diz aqui. E como vai ser essa nova aliança? Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Aquela aliança que é quebrada. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha, está aqui. Eu falei que era Jeremias 2, mas não está aqui. O que é eu os haver desposado? O que é desposar? É casar-se. Deus está dizendo que vai fazer um novo casamento com a mesma noiva, só que ele vai mudar as regras. Ele fez um casamento com a noiva Judá, e a casa de Judá e a casa de Israel, porém ele estabeleceu em pedras ali, ele estabeleceu a lei, os seus mandamentos, e a profanação, quando nós fazemos o que a lei de Deus fala para não fazer, nós estamos prostituindo espiritualmente, adulterando. Israel adulterou. Como que uma nação adultera? Servindo outros deuses, celebrando festas de outros deuses, como a gente vê acontecer na religião hoje. Ok? Então, veja só. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pelas mãos, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha lei. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus, ele desposou-se, ele casou com Israel e com a casa de Judá, com a casa de Israel. Essas pessoas acabaram sendo seduzidas por outras festas religiosas, por cultos diferentes do que a Torá diz. Então, eles romperam a aliança. E Deus fala, eu vou fazer uma segunda oportunidade, uma aliança de conserto. E aí ele fala, mas eu vou fazer uma aliança com eles.
Mas ele diz assim, ó, porquanto eles anularam a minha aliança, ou não obstante eu os haver desposado. Porque esta é a aliança que firmarei. De novo ele fala o nome da noiva, para não ter dúvida, gente. Porque esta é a aliança que farei. Opa, vai ter um casamento. Com quem, Senhor? Com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Então veja só que isso aqui é muito importante para a gente entender essa nova aliança. Eu poderia resolver todo o assunto que eu tenho sobre isso num vídeo só, mas eu vou fazer em dois. Por quê? Para a gente pegar mead, como diz o judeu, pouco a pouco, para a gente entender com calma. Porque Deus está falando o que é a nova aliança. Falado para você que a nova aliança é a graça, que a nova aliança é o casamento de Yeshua com a igreja gentílica, que não tem nada a ver com o judeu, não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com os mandamentos, nem com os profetas, pois mentido para você. Algum profeta sonhador disse isso para você. Você está acompanhando os vídeos, você já está entendendo o que é profeta sonhador. Falamos recentemente sobre isso. Bem, agora Deus está dizendo, ele está explicando, desenhando o que é essa nova aliança, para que não haja dúvida, não sei se para isso, mas fica claro assim, tira todas as dúvidas de quem quer enxergar. Porque esta é a aliança. Ó, imagina que eu estou aqui na minha mão. Aí eu digo, ó, esta é a aliança. Para você ver a aliança, eu tenho que abrir a mão. Quando eu abro a mão, você vai ver a aliança. Então Deus está dizendo, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, de novo, depois daqueles dias. Depois das obras que Deus haveria de fazer com Yeshua, né? Diz o Senhor. Vamos ver o que é. Agora ele está dizendo, esta é a aliança. Cadê? Eu quero ver. Vamos ver o que é essa aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deu para entender? O que é a nova aliança? A mesma lei que Deus escreveu com o próprio dedo nas tábuas de pedra. A aliança era externa, escrita em tábuas, porém escritas pelo dedo de Deus. É a primeira aliança. O povo quebrou. Agora, Deus vai dar uma nova oportunidade para essa noiva casar-se com Deus novamente. Porém, uma nova regra. Agora a lei não está mais lá de fora. Agora, quando você nasce judeu, você não é povo de Deus porque você nasceu judeu. Agora, porque você nasceu filho de uma pessoa que crê em Deus, você não é filho de uma pessoa que crê em Deus automaticamente, não. Agora, na nova aliança, o povo de Deus é aquele que tem a lei de Deus impressa. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha aqui o que é a nova aliança. Não tem nada de igreja gentílica, mas a igreja, quem quiser, a igreja são os muitos chamados. Deus chama para o Egito todo mundo para não morrer. Para não morrer, já falamos sobre isso. Moisés foi para o Egito, Jacó foi para o Egito para não morrer. Jesus foi para o Egito quando era criança para não morrer na perseguição de Herodes. E nós vamos para uma igreja para não morrer no nosso pecado. Muitos são chamados para muitas igrejas. Poucos são escolhidos para ser enxertado na comunidade de Israel. Deus vai escolher ali. Primeiro ele chama, depois ele pega uma seleção ali e ele seleciona e escolhe. Ele escolhe aquele que vai fazer parte do reino de Deus. Aí você se torna Israel, descendente de Abraão, que nós já falamos nos vídeos passados. Ok? Tem que ver os vídeos passados para poder compreender. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Agora você lembra de uma coisa? Aqui ainda está falando da mente e coração. Mas você vai ver, se você procurar na Bíblia, você vai ver com calma que há muitas vezes Deus fala, vou colocar um sinal no meu povo, na mão e por entre os olhos. Testa por entre os olhos, ok? E mão. A besta não tem um sinal assim também? Na mão e na mente?
que é? A besta ela tem uma prioridade, ser contra a lei de Deus. Ela põe isso na mente da pessoa, ela é contra tudo que ela faz, ela lê a Bíblia, ela ouve a palavra mas na mente dela ela processa o quê? Ela tem um decodificador que tudo que fala de lei ela dispensa, não serve. Leis, sábados, festas bíblicas, na mente dela isso não processa, isso é lançado fora. Ela tem um sinal da besta, contra a lei de Deus. E as mãos dela? O que ela faz? Ela celebra que festa com as mãos dela? Ela prepara a festa, ela vai, ela celebra. A mão dela faz o quê? As festas de Deus ou as festas da teologia que falsifica, que invalida os mandamentos de Deus? Esse é um sinal. A besta tem um sinal na mão, que são as obras que ela faz, e na mente que ela processa a obra que vai fazer. E Deus ele fala, na mente você não vai ter o sinal da besta, ser contra a lei. Não, na sua mente vai estar impressa a lei de Deus. Você vai pensar, você vai raciocinar com a lei de Deus. E com a sua mão você vai agir também com a lei de Deus. Mas aí vai chegar aquela turminha, isso é Antigo Testamento, apontar o dedão e querer condenar isso aqui como Antigo Testamento. Então no próximo episódio eu quero trazer para você Paulo ensinando a respeito da nova aliança. Paulo vai dizer para você no Novo Testamento o que é a nova aliança. E eu espero que nós possamos estar estudando isso no próximo episódio, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe e até breve.